Eduardo me deu uma sugestão bem legal, que foi perguntar para todo mundo. Cara, vocês sabem o que é um sistema de votação? Alguém aqui consegue definir isso? Bom, Eduardo, quer pegar o pessoal? Peraí, tem alguém? Eu quero arriscar. Pode falar. Pois bem, eu acho que o sistema de votação, a pessoa, ela vota, isso gera um evento de voto, vamos chamar assim, e no final você agrega tudo e conta. É isso? Peraí. Alguém quer arriscar aí? Não nada, hein? É isso, é a regra do nosso processo eleitoral, cada pessoa só vota uma vez. Então isso é importante. Isso, que o voto tem que ser secreto. Isso. Tá bom? Corretor, né? É uma calculadora, então, com sigilo. E você só pode uma vez por pessoa. Essencialmente. Uma vez por Ficamos por aqui? Acho que ficamos por aqui. Então vai lá, Cominete. Vamos ficar pra mim, né? O que vocês estão falando é basicamente como um sistema de votação opera. Não foi exatamente essa a pergunta que eu fiz. Eu perguntei o que ele é, não o que ele faz. Vocês estão certos, tá? Não. Você fez a pergunta errada. Tá, ok. O que vocês estão me falando é mais ou menos o que ele faz, e não o que ele é. E é uma confusão assim que, se você faz essa pergunta, a maioria das pessoas vão responder exatamente como vocês responderam. Tá? Ninguém vai responder o que é um sistema de votação. Eles vão falar o que um sistema de votação faz, quais são os requisitos, ou quais são os requisitos, tanto funcionais quanto não funcionais, e como ele opera. Mas ninguém vai me falar o que ele é, na verdade. Que exatamente esse é o problema. E se você for pensar o que um sistema de votação ele é um instrumento de medição. E o que ele mede? Ele mede a intenção do povo. E essa intenção, a gente usa uma unidade que chama de voto. Então, ele é um sistema de medição. E por que é importante a gente falar que ele é um sistema de medição? Tem alguém que trabalha com física prática, qualquer coisa prática, que você tem que fazer medições? Quando você faz uma medição, você faz o quê? Você põe um número que você obteve, e o que mais você põe? Exatamente, tem um erro. O ser humano não sabe desenvolver sistemas de medições de precisão infinita. Tá? Não existe isso, um sistema de votação de precisão infinita. Assim, um sistema de votação, ele também não tem precisão infinita. E, por exemplo, nas últimas eleições, se você pegar, aqui em São Paulo, teve uma notícia bastante popular, que teve 50 mil votos no 13, quando queriam votar no Boulos. Dizem que todos esses votos iriam no Boulos, talvez não, mas vamos ficar assim, 50 mil votos no 13. E a questão esse sistema de votação, ele deu um resultado para você, que estava lá o número, e, por exemplo, tem um erro, né? E esse erro não é exatamente porque o sistema foi atacado, ele é frágil, não sei o quê, porque as pessoas erram. Existe uma imprecisão aí. E muita gente, quando vem falar de sistema de votação, eles fazem uns requisitos, tipo, o sistema de votação tem que ser completamente capaz de detectar todos os votos. Se tiver um errinho, qualquer que seja, o sistema de votação tem que ser capaz de detectar. E a pergunta que eu faço tem como você detectar um erro único no sistema de votação? Se tiver um voto errado, tem como você detectar? Porque a pergunta, no fim, eu quero que você me dê um sistema de medida, um sistema de medição, no qual você consegue detectar um erro que está sendo bonzinho, umas 4 ordens de grandeza abaixo do seu erro. Então, a gente tem que começar primeiro definindo isso. Tem como fazer isso? Na prática. Então, é uma pergunta. Tem como? Então, o que a gente tem que pensar quando a gente fala em sistema de votações a gente tem que detectar se houveram erros que modificam o resultado. E sempre quando a gente fala erros que modificam o resultado, não é assim também, como eu diria, tem uma medida de precisão aí também, tem uma medida de risco aí. Ele é um sistema de votação que detecta se houve um erro na medição com uma probabilidade X.
ou Y. E geralmente a gente escolhe o quanto que a gente quer que essa probabilidade seja, dependendo em vários fatores. Então, primeiro, não existe um sistema de votação de precisão infinita, não existe isso, não existe um sistema de votação que fala exatamente o que o povo quer, ele te dá uma boa indicação do que o povo quer. Então, se você vê aquelas votações, a votação foi decidida por um voto, você tem como garantir que o povo realmente quer isso, que ninguém errou lá quando foi digitar um número, ou que uma pessoa foi lá e digitou um número, ou que uma pessoa faltou e esse voto dessa pessoa que faltou não iria alterar o resultado? Então a gente tem que tomar certos cuidados quando a gente faz digamos... Pode ter um cara comprado também, que foi lá comprar um voto. Então a gente tem que tomar cuidado quando a gente fala que a gente tem que detectar todos os... Se tiver um único voto errado lá no meio de 150 milhões, a gente tem que ser capaz de detectá-lo. Porque muita gente parte desse pressuposto e esse pressuposto é infactível, não dá para ser feito, tá? Então essa a gente tem que começar a discussão por aí, tá? Que existe como fazer detecções... calma que eu já volto para você. Existe como fazer esse tipo de detecção, existem esses mecanismos de detecção, só que eles também não são perfeitos no sentido de que eles vão ser capazes de detectar qualquer erro, seja ele eventual ou não eventual. Eles detectam alguma quantidade de erro com uma certa probabilidade, tá? Opa, pois não. Você está comentando muito sobre detectar votos errados e encontrar erros. Você pode, por favor, definir o que é um voto errado ou um voto inconsistente? Tá. Quando o eleitor vai na urna, ele digita um número ou ele marca a opção dele. E o que é um voto certo? É um voto que representa fielmente o que ele digitou, não o que ele está pensando, então o que ele digitou. Então, se ele foi lá e marcou 99, por exemplo, o voto dele tem que ser 99. O que seria um voto errado? Seria um voto que, por qualquer razão, não é esse 99. Pode ser que caiu um raio lá na rede elétrica, deu um balanço de energia e fez mudar um bit. Aconteceu isso na Holanda em 2004, se não me engano. Então, isso daí é um voto errado. E perceba que, nesse caso, esse erro não é razão de uma fraude. É um erro do sistema que aconteceu porque deu um problema na máquina. Só para pegar o ponto que você... Esqueci, não peguei seu nome. Que o Luciano comentou que no Brasil cada pessoa vota uma única vez, mas isso também é uma decisão de desenho da nossa eleição. E não é todo lugar que é assim. Então tem lugar que por exemplo, no caso que a gente chegou a comentar, já da Austrália, que o voto remoto na Austrália, quando você não está no seu domicílio eleitoral lá, que eu acho que não chama domicílio eleitoral, ele pode ser contado 2 vezes. Eles meio que não se importam, você vai pagar uma multa se você votar 2 vezes, mas eles não vão cancelar a eleição. Então, tipo, vai ter o voto dobrado e eles acham que, tipo, é pouca gente. Não... Então, assim, tem várias decisões de design que você fala, tipo, se der errado aqui, perder um voto ou ter um voto dobrado, tipo, se o impacto for pequeno, tá tudo bem a gente abrir mão dessa segurança absoluta, dessa segurança quase paranoica, pra se não tem impacto na eleição, não tem tanto problema de seguir. Você pode, na Austrália, você pode votar de qualquer lugar. Você só vai lá, dá seu nome e vota. Então, se você votar em 10 lugares, tá lá seus 10 votos numa boa. Você vai ser pego depois. Mas ninguém liga. Meio que deixa rolar. Essa visão, Eduardo, em relação ao processo eleitoral em si, ao sistema eleitoral, como um sistema de medição que ele busca entender ali a intenção do povo, isso é bem interessante. Mas eu achei interessante o que você falou depois, em relação a, por exemplo, o voto certo, ele é um voto que reflete o que a pessoa efetivamente colocou ali no input do sistema, o que quer que esse input seja ele uma urna eletrônica, seja uma cédula, seja qualquer método que for. Mas aí isso introduz uma questão interessante, né? Que é, tipo, não necessariamente o que a pessoa colocou ali no input do sistema é necessariamente o que mais fielmente reflete a vontade da pessoa. Se a gente pensar em um cenário, por exemplo, como de um voto comprado, por exemplo, que a pessoa recebeu algum estímulo externo ali para que ela votasse de uma forma específica. Então, assim, isso entraria na questão do erro do instrumento de medição ou isso seria uma outra questão? Isso seria, tipo, então a gente teria que
por exemplo, está falando de vetores de ataque assim, internos ao sistema, ou seja, esse caso em que você modifica de fato o dado como a pessoa imputou, e também de questões mais sociais de ataque, por exemplo, em relação a você ter um voto comprado. Como é que a gente poderia lidar com essas duas questões, assim, esses dois vetores? É ataque italiano que chamava? Eu não lembro quem apresentou isso, que era aquele ataque que você colocava a arma na cabeça do eleitor e falava, você vai votar em tal. Isso é sacanagem, né? Ataque de coerção. Não, mas é que na literatura eu acho que eles chamam de... Não, é que... Mas acho que tem uma metodologia Nacional, que eles chamam de voto italiano, porque é um negócio de máfia. Remete à máfia, é alguma coisa assim, tem essa relação. Mas a ideia é essa. Esse tipo de ataque é um ataque que funciona. Você coloca a arma na cara do cara, o que o cara vai fazer? E perceba que ele é independente do sistema. Se for um papel, o cara vai ser roubado. Se for em eletrônico, o cara vai ser roubado. Se inventarem algum dia um sistema de votação por telepatia, vai continuar sendo roubado, cara, do mesmo jeito. Então, não tem como prevenir todos os ataques a um sistema de votação. O que a gente pode fazer é prevenir e detectar ataques em cima da tecnologia que você está operando, né? Que você está fazendo seu sistema de votação. E no caso da brasileira, a gente está falando de tecnologia eletrônica, tá? Não, é só que a solução que foi inventada é as zonas eleitorais tem alguém... Opa! As zonas eleitorais têm alguém que vai proteger o usuário para não ter alguém com a arma na cabeça dele. Mas não sei se vocês já ouviram falar dessas histórias. Tem urnas que são impugnadas porque descobrem que ela não estava na zona eleitoral, ela estava no mesma fazenda do cara que estava obrigando as pessoas a votar por cabresto. Se isso é descoberto, a urna é impugnada na sequência. Então, e sim acontece. Não tem ampla divulgação, mas parece que acontece. Não muito, espero. Mas há casos nesse sentido, gente. Você caçar urnas que foram impugnadas, pode ser esse um dos motivos. Teve coerção no local. Então, assim, acho que isso já introduz um ponto interessante, né? Que tipo, do momento em que a gente fala essa questão do voto, tipo, do sistema de votação como um instrumento de medição, e você, tipo, meio que tentando prevenir a violação do sistema de voto, no final, isso é uma forma de você prevenir ali o ataque interno, mas não é suficiente por si só para você garantir a questão da segurança eleitoral. Estou interpretando corretamente isso? Você tem dois tipos de ataques, né? Que é o ataque de agentes internos e o ataque de agentes externos, né? A urna eletrônica brasileira, em específico, ela é razoavelmente bem protegida contra ataques de agentes externos, tá? Que não são participantes do sistema. Então, por exemplo, se você tiver um hacker lá que quer invadir a sua urna... De Araraquara. Pode ser o hacker de Araraquara que fala que... o que ele falou? Eu nem lembro mais o que ele falou. É um idiota. Então, contra ataques de agentes externos ao sistema, que não fazem parte da programação, da confecção do sistema, a nossa urna é razoavelmente boa, tá, nisso. Você tem uma criptografia ok ali, que previne que você mexa dados. Uma vez que você tem o boletim de urna que sai, não tem como alterar aquele dado, né? Porque ele está assinado digitalmente. Então, para agentes externos, existe uma certa garantia de que a defesa é boa. Para agentes internos, hoje as nossas seguranças são todas na base da confiança. Não todas, mas uma parte boa é na questão de confiança, tá? Porque o que o TSE fala? A Polícia Federal analisou as urnas e não achou nada errado. Ou o Ministério Público Federal analisou as urnas e não achou nada. Ou sei lá quem fez uma análise, teve o TPS e ninguém achou nada. E basicamente é sempre você confiando em alguém que disse que não tem nada. Então é na base da confiança. Não existe... Não existe uma... hoje, para muitos dos processos, não para todos, tá? E a gente pode entrar nisso depois,
a segurança está baseada na confiança de que você tem instituições que funcionam por trás, que estão te garantindo que ela é segura. Como nós vimos no final do governo Bolsonaro, que teve lá, por exemplo, a polícia rodoviária parando os pessoais, as pessoas na rua, para não irem votarem, eu pessoalmente, não creio que seja razoável você deixar esse tipo de coisa com base de confiança. Porque tudo bem, hoje você pode falar, hoje eu confio no TSE, hoje eu confio no Ministério Público Federal, mas nós não estamos fazendo um sistema para hoje, nós estamos fazendo um sistema para um sistema que tem que ser, não é um sistema de governo, é um sistema de Estado, né? Então ele tem que ser capaz de, mesmo em trocas de governos, mesmo que você não confie no governo que está atuando, você tem que ter confiança no sistema por trás. Então, hoje, enquanto você confia nas coisas, que as pessoas, que as entidades estão funcionando, o sistema, você pode confiar no sistema. Mas e no dia que você não puder confiar nas entidades? Algumas dessas seguranças que o TSE dão, por exemplo, não seriam mais válidas, tá? Não todas, algumas, tá? Novamente, não todas, algumas. Quando você fala essa questão de que isso não é um sistema de governo, isso é um sistema de Estado, isso tem que funcionar independentemente de quem é que possa acontecer de estar com o controle do governo naquele momento. Lucas, você pode elaborar um pouquinho mais essa questão? Eu acho que isso seria interessante de você entrar um pouco. Eu acho que tem alguns pontos que dá pra gente partir daí, principalmente que pensando em como é que a gente pode... Primeiro, só perguntar, alguém estava aqui no ano passado, quando eu falei sobre urna eletrônica? Então, beleza, algumas pessoas lembram que eu já falei disso. E ano passado eu comentei, pra quem não tava, eu comentei sobre a solução que era moda na época de imprimir o voto. E por que a minha pergunta era se aquilo era gambiarra ou não, né? Porque eu tava seguindo o tema do evento. E aquilo lá, a ideia de imprimir o voto é a ideia da gente trazer uma forma de dar transparência que independa de elementos internos da urna, né? Por quê? Porque esse é o problema que a gente tem com a urna, com as partes que são baseadas em confiança, que é basicamente o código que tá lá dentro e acho que dá pra falar que o hardware também, a gente tem que confiar porque a gente não pode também abrir e olhar. E como a gente não precisar confiar naquilo, a melhor solução que tinha, ou uma solução que tinha, é você tirar da memória da urna o seu voto e colocar num outro meio que não esteja mais sob controle da urna eletrônica. Por isso que por isso que se fala de imprimir o voto. Porque quando você faz isso, o seu voto sai da memória RAM ali da urna e vai para um papel. E depois que ele foi para o papel, não tem mais nada que a urna possa fazer para modificar aquele negócio foi impresso. Então, a ideia de imprimir é você separar. Você traz para o mundo real, e aí, no mundo real, a urna não tem mais como fazer mais nada. Então, você não precisa mais confiar na urna, porque você tem uma materialização do seu voto, e você pode abandonar o processo de confiança. E aí, você vai entrar no segundo processo de confiança do TSE, que é confiar de que o papel que caiu na urna física vai chegar no lugar certo. Mas aí você consegue... mas aí você consegue conferir melhor, porque é muito mais fácil você ter uma pessoa de um partido para acompanhar uma caixa cheia de papel do que acompanhar uma transferência de bits ou tentar auditar uma urna, porque eu ouvi dizer que é muito difícil auditar a urna brasileira, Marcos. Marcos, você quer falar um pouco sobre por que seria difícil auditar a urna? Não, é porque eu falei isso, né? Eu estava na equipe que falou isso em 2014 e foi deturpado a um termo, a uma forma que é... O Diego se arrepende de algumas coisas que ele falava, do jeito que ele falava, porque deu tanta margem à interpretação que eu tô com ele também. Em 2014 foi feita a auditoria encomendada pelo PSDB, eu estava na equipe, a conclusão foi que... E aí eu vou colocar a conclusão do jeito que eu deveria ter escrito, né? Cerca de 30% dos processos deu para auditar bem e não indicou absolutamente nada de errado. Cerca de 30% a mais ali não dava para auditar por algumas razões técnicas, precisaria de mecanismos adicionais para fazer a verificação. E cerca de 30% teve problema de processo. Não dava porque não deixaram. Enfim, não fazia parte das regras de auditoria estabelecidas à época e
o governo que estava acompanhando a auditoria falou, não, como está fora da regra, não vai poder ser feito. Então, foi essencialmente isso. Então, dá para ver o meio cheio, né, que é do tipo, de todos os mecanismos de verificação que foram feitos, nenhum indicou nenhum problema. E dá para ver do outro lado o meio vazio, que teve pedaço que não deu para auditar. E eu acredito que vai ter sempre pedaço que não vai dar para auditar nunca. Não interessa o que aconteça. Que foi mais ou menos o que aconteceu aí. A mesma frase foi usada em 2022 pelo Exército, pela avaliação do Exército, que tem... A frase exata foi: a gente não conseguiu fazer isso e aquilo. Não sei se vocês viram o relatório das Forças Armadas, muito bom, inclusive. Recomendo ler, porque os pontos que eles levantaram, todos corretos, interessantes de ver. E a conclusão foi: bom, considerando tudo isso, não é possível afirmar com 100% de garantia que não teve nem haverá fraudes. A frase deles foi igualmente infeliz nesse sentido, porque mesmo se fizessem absolutamente tudo que tinha ali, tudo que eles quisessem verificar, não dá para garantir com 100% de certeza que não haveria fraude, porque isso é uma... O que eu falei no começo, sempre existe uma probabilidade de isso. O que eu estou entendendo não existe sistema 100% seguro, portanto, não existe... 100% das vezes não dá para garantir com 100% de confiança de que não há fraude. O que eu tô entendendo aqui é que no final, assim, o que dá pra gente fazer em termos de esforços até de segurança eleitoral é muito nesse sentido, né? De ir apertando cada vez mais o espaço onde pode acontecer uma fraude, mas não existe uma garantia de 100% de que não vai haver não vai haver nenhuma fraude no sistema. Até por causa de questões como que a gente falou, que você tem 2 lugares, né? Em tese, no sistema atual, onde você poderia ter ali alguma fraude entrando, que seria no ponto onde a gente precisa estar confiando nos mecanismos do governo, que vão estar processando ali os votos, que vão estar fazendo essa totalização, e o ponto até antes da pessoa chegar no local de votação, que é, cara, essa pessoa foi comprada, essa pessoa está realmente votando de acordo com as intenções puras dela, vamos colocar dessa forma, que eu acho que até pode entrar numa discussão filosófica que não vem ao caso aqui, que é a intenção de fato de alguém. Sim, e para ser bem honesto, o sistema sempre evolui. Ele é muito bom contra algumas coisas, como o Eduardo falou, da parte de atacante externo, o hacker de Sorocaba, Piracicaba, Araraquara. No interior de São Paulo, eu não lembro mais. Eu não lembro mais, cara. Para vários mecanismos, a urna é muito boa. Para outros, ela deixa a desejar. Em particular em transparência. Acho que o maior ponto de melhoria do sistema eleitoral não é nem conseguir proteger, é proteger e mostrar que está protegido. E evitar, teorias da conspiração que não fazem sentido. Eu adoro uma boa teoria da conspiração. Quando ela faz sentido, eu pulo em cima dela e tento achar problemas, né? Faz parte. Quando não faz o menor sentido, por exemplo, da sala secreta, que é um dos melhores de todos, e muita gente ainda acredita que boa parte, o processo... Foi homologado um projeto de lei faz o quê? Algumas semanas, por conta da sala secreta. Enfim, parece que em parte disso. Que é, a urna faz tudo certinho. E foi isso que eu já ouvi, tá? A urna faz tudo certo, eu não estou nem preocupado com a urna. O problema é quando sai da urna, vai para o TSE, aí o TSE muda. Esse é o ponto mais... Aí pode perguntar para o Diogo Aranha também. Esse é o ponto mais auditável de todos. Esse é o mais difícil de fazer qualquer sacanagem e é o mais transparente. Se vocês duvidam que alguma coisa aconteceu depois, vai na zona eleitoral, se dá o trabalho de fazer o que o pessoal na Venezuela fez, de ir nas zonas eleitorais todas e pegar o bendito do boletim impresso e verifica se bate com o que o TSE publicou. Por que vocês acham que na Venezuela não foi publicado? É só fazer bate o que está na zona eleitoral com o que foi publicado. Esse é o ponto mais auditável de todos, assim. Dá para argumentar contrariamente, mas em comparação com todos os outros, esse é o ponto mais auditável de todos. E ainda assim, boa parte da teoria da conspiração vai para esse lado. A maioria das porradas que o sistema recebe em cima da parte de totalização, que é meio...
Se você pegar o próprio relatório que o Marcos ajudou a escrever em 2014, eu acho que vocês falam isso, né? Que o sistema de totalização é completamente auditável, né? Uma coisa... parte dos 33% que foram bem auditados. Então, assim, até falando sobre esse ponto de quais partes funcionam bem, quais partes poderiam ser melhores, já que vocês estão falando dessa questão em relação à totalização. Cara, você falou assim, teve cerca de 1/3 do sistema, dá para auditar que funciona bem, 1/3 não dá para auditar por problemas técnicos e 1/3 não dá para auditar porque não estava previsto no teste. Seria essencialmente isso? Entendi corretamente? Perfeito. Tranquilo. E em relação a esses pontos, por exemplo, que não foram auditáveis por questões técnicas, você pode dar alguns exemplos do que isso seria? Quais? Não sei. Quando a gente pensa num sistema de votação, a gente tem que ver que tem 3 partes, digamos assim, do processo, né? Que é o processo de representação da intenção do eleitor, que é quando ele digita, a urna ser capaz de capturar isso corretamente, a parte de guarda desse registro correto e depois a parte de totalização, né? Então tem essas 3 separações, né? A parte de totalização. Então você tem a parte de registro, a parte de guarda e a parte de totalização. A parte de totalização, como o Marcos já comentou, é relativamente boa, dá para fazer. Os nossos problemas técnicos se encontram muito na parte de registro e na parte de guarda, certo? Que é basicamente a parte de que você não tem como garantir para o eleitor que o que ele digitou, a urna representou corretamente. Por exemplo, se eu digito 99, a urna fala, você digitou 99. Como você sabe que ela realmente capturou isso e pôs isso? E a parte de guarda, né? Que tudo bem, vamos supor que eu garanta que a urna... Só uma coisa, hoje é a confiança de que o código está correto. Hoje os testes de votação paralela, teste de integridade, que dão confiança, não dá para verificar voto a voto, por exemplo. Então tem essa parte, depois vamos supor que eu acredito que a urna realmente pegou o meu voto corretamente. O que garante que no meio do processo, sei lá, 1 hora depois que eu sair, a urna não vai lá e mudou esse voto para o que ela quer. Então são essas 2 partes do sistema hoje que devem estar nesse 1/3 que o Marcos falou. A pergunta dele foi do não auditado. Então, dado que não dava? Por não ter um mecanismo de verificação na hora do registro. Então, por exemplo, se tivesse um voto impresso, daria para tentar verificar. O que não é panaceia, tá? Voto impresso claramente não é panaceia. Eu acho que foi isso que o Lucas deve ter falado no ano passado também. Que o problema é depois alguém vai lá e destrói os votos ou modifica, dependendo de como ele for construído, você pode tentar colocar votos no lugar e afins, mas enfim, não existia a parte não auditável. Bom, como é que eu sei se o registro foi correto? Isso foi das questões técnicas em si. Outra coisa seria o tamanho total do código-fonte. Só para deixar bem claro, o código-fonte do TSE, aí talvez até corrigir algumas das falas de muita gente, minha inclusive, o código-fonte total da urna são alguns milhões de linhas, só que isso inclui um kernel Linux. Portanto, é lógico que tem milhões de linhas, né? Mas como é que assim que o TSE faz tanta coisa assim? Por que 1 milhão para fazer uma soma? Não, é porque tem um kernel ali também. É que assim, do ponto de vista de segurança, se tem alguma sacanagem, pode estar no código que foi efetivamente desenvolvido pelo TSE para fazer as operações de fato, ou pode ter sido inserido alguma coisa numa biblioteca do Linux. Então, do ponto de vista do auditor, ele tem que olhar tudo. Então, isso é uma questão técnica também. Tipo, fazer o hardware também, fazer uma verificação completa é tecnicamente complexo. E do terceiro, que não deixaram em princípio, seria algo do tipo, esse está sendo resolvido, na verdade, ainda não está 100%. Tem uma urna, e eu sei qual que é o código que foi executado nela, né? Tem a cerimônia de lacração, que tem lá o binário, que após ser auditado, verificado, ele é lacrado num cofre, e então, se você verifica o código-fonte, ele vai bater com aquele binário que foi lacrado. Só que eu quero saber se aquele binário que foi lacrado é o binário que está na urna, certo?
Porque, na prática, é isso que eu preciso. Uma ideia para fazer isso, que foi proposta à época, seria fazer a extração na mídia, vai na mídia interna, de fato, extrai o conteúdo e verifica se bate com o que está lacrado. Tinha umas questões técnicas chatas para fazer isso também, né? Porque, como tem vários modelos de urna, por mais que você tenha a carga... O código é o mesmo, tá? Para todas as urnas, ao contrário do que o argentino falou. Mas cada modelo de urna, ela vai usar as bibliotecas daquele modelo, né? Porque o hardware muda. Então, qualquer pessoa que já trabalha com driver sabe que você não enfia qualquer driver ali. Você precisa do driver do hardware que está sendo utilizado. Como tinha vários modelos, seria um problema, teria que fazer um mapeamento do driver e tal. E em princípio, daria para fazer. Daria um trabalho dos infernos, mas aí, por processo, não deixaram fazer a extração urna a urna. Tinha algumas dificuldades na urna à época, porque a mídia interna ela era soldada. A do 2020 para frente, aí é uma mídia, é um SSD externo. É removível. Então, hoje está mais fácil de fazer isso tecnicamente, né? Na época teria dificuldades técnicas e não foi permitido também ser feito. E só por curiosidade, em relação à cerimônia de lacração, qual é a extensão dessa auditoria que é feita? A que nível de acesso se tem, assim, ao que está sendo ali gravado? Na lacração, as pessoas presentes podem, inclusive um tempo antes, inclusive o Exército fez isso logo antes, se vocês olharem o relatório deles, tem uma descrição interessante, eles têm acesso completo ao que vai ser compilado. Então, tentar achar logo antes qual seria um eventual problema poderia ser feito ali. Tem uma questão de tempo, que assim, que seja, me dá 2 semanas. Tá, 2 semanas não necessariamente é o suficiente. E aí, na lacração, tipo, durante o processo de lacração, que tem alguns pontos potenciais de melhoria ali também, o que acontece na sequência é o código é compilado. E qual foi uma reclamação do Exército, a meu ver, do jeito que foi feito, seria um potencial problema mesmo. O código que foi verificado por eles não foi exatamente o que foi para a máquina para ser compilado. Depois baixaram no Git interno. Isso é importante, o interno, porque aí começaram a falar que alguém da internet, é do GitHub. Umas coisas malucas que o pessoal inventa. Um Git interno foi baixado para a máquina e foi compilado. E aí uma dúvida que o Exército colocou, não, mas peraí, quem me garante que esse código que você baixou aí é o mesmo que eu auditei? É uma dúvida legítima, né? Então precisa de mecanismos para mostrar. O ideal é ser previsto isso no processo. Não, eu vou baixar aqui do Git, sei lá, pode ser baixar do Git, não tem problema. Eu não pegaria da máquina do Exército, porque e quem me garante que o Exército não modificou enquanto estava na máquina dele? Então, é bom sim baixar do Git, que é o lugar que você, TSE, que é responsável pelo processo, tem confiança, mas ao mesmo tempo mostrar, tá vendo? Compila aí, compila aqui. Vai dar o mesmo binário, ou seja, o mesmo código. Então, esse processo de compilação determinística, ou também chamado de compilação reprodutível, isso existe na literatura, é bom para os processos da urna, não é 100% hoje que é reprodutível na urna. O kernel, sim. Aliás, os aplicativos, sim, está faltando um pedacinho só para ficar 100% reprodutível. A gente tem trabalhado com o TSE para fazer esses mapeamentos e achar onde as coisas funcionam e onde não. Faz parte da parceria USP-TSE, isso. Era exatamente até isso que eu ia perguntar, porque, por exemplo, tem essa questão também de que você não tem garantia de que aquilo que está sendo gravado ali na urna é exatamente o mesmo commit que você auditou ali, e o outro ponto né, tipo, o compilador que as pessoas vão usar ali, ele também é auditado, porque também tem a questão de você ter que confiar no compilador que está sendo usado, porque poderia ser um compilador modificado que também vai injetar alguma coisa ali no binário final, então isso também é verificável? O ideal... Então, o processo tem potenciais melhorias. O ideal seria... até se pudesse ser na máquina dos auditores e na máquina oficial e compara os binários, tá perfeito. Porque, bom, vamos lá. Cada um baixou o seu próprio GCC aí. Baixa cada um de um lugar que quiser. Atrás de casa, num pendrive. Compila e vê se bate. Esse é o processo ideal. Isso é feito em sistemas pensa em nível NSA, Exército Americano, esse tipo de coisa. Acontece isso. O pessoal compila com alguns compiladores e vê se bate o código para ter alguma confiança que mesmo o compilador não conseguiu fazer sacanagem. Então, idealmente, sim. Não é previsto no processo a compilação com mais de um compilador para
ter essa confiança. Então, é o tipo de coisa que poderia ter mais transparência, poderia ter melhorias. Sim. Faz todo sentido. Então, só resumindo assim um pouquinho o que a gente falou até agora, né? Acho que no final a gente consegue categorizar aí os riscos à segurança eleitoral em coisas que acontecem antes do próprio voto em si, toda a questão de voto de cabresto, etc. E dentro do processo em si a gente tem as vulnerabilidades por causa de questões que ou elas são tecnicamente frágeis ainda, como, enfim, essa questão dos compiladores que a gente acabou de falar, e pontos que, assim, pontos que não foram auditados por limitação do processo. Aí você falou que isso vem melhorando desde 2014, mas tem alguns pontos, assim, que você ainda acredite que, tipo, ainda precise de melhora em relação a essa auditabilidade? Bom, o Nelson vai fazer uma demo aqui de um ponto que a gente gostaria que melhorasse. Que é exatamente do ponto do registro em si, né? Enfim, falou-se muito registro e guarda. Que tem alguns modelos no mundo que podem trazer benefícios e, como qualquer mudança, traz riscos também. O mais de toda a discussão que a gente tem tido com o TSE, a gente não tem absolutamente nenhuma garantia de isso aqui vai prosperar, tá? Mas tem um estilo de fazer uma verificação in loco que é potencialmente interessante e não é necessariamente... não é como o voto impresso, é uma alternativa usada no mundo ao voto impresso. Na verdade, acho que o mais fácil de fazer é... Alguém que já usou o Helios para votar? Helios Voting, para votação online, tá? Ninguém está propondo que a urna fique online, seria uma maluquice tentar fazer isso. O Helios Voting, ele tem um processo de auditoria. Vocês já apertaram o botão de auditar alguma vez? No Helios? Não? Quase ninguém faz. Mas existe um mecanismo no Helios que é muito interessante, criptográfico. Se vocês nunca estudaram, estudem, é legal. Essencialmente o que você faz, o Eduardo vai mostrar. Quando você faz uma votação no Helios, estou falando da urna aqui, estou falando do Helios. Você faz uma votação no Helios, o servidor do Helios, ele cifra o seu voto, para você. E, bom, você também confia que o Helios fez a cifração correta, né? Porque, afinal de contas, quem sabe, ele te dá um número ali na saída. Aquilo lá é o seu voto de verdade ou o cara está desviando o seu voto? E o Helios permite que você audite. Tem um botão lá que você audita. O que ele faz quando você manda auditar? Ele mostra os seus votos às claras e todas as chaves que foram usadas, todos os dados necessários para fazer a cifração. E aí você vê que, de fato, com esses dados de entrada, deu esse valor que ele me mostrou antes de eu dizer se eu queria auditar ou não. Por que isso dá uma certa confiança? Porque, criptograficamente, ele não conseguiria mudar o seu voto depois. Uma vez que ele mostrou aquele número, sem saber se vai auditar ou não, ele não consegue, criptograficamente, mostrar um valor diferente do que ele fez o commit. Ele está comprometido com aquele número, necessariamente. E se você audita e ele tinha tentado desviar seu voto, você descobre na hora. Então, esse é o princípio por trás do Helios, chama End-to-End Verifiability. A ideia de uma das discussões que tem junto ao TSE é de levar isso para dentro da urna, do processo eleitoral brasileiro. Essencialmente, se vou traduzir em miúdos, vocês conhecem o teste de integridade ou votação paralela? Que não? Algumas urnas são sorteadas no Brasil, é o que o Eduardo estava falando de testes que funcionam e não dependem de confiança. Algumas urnas são sorteadas, toda votação tem um certo número, e aí tem lá um número para ser estatisticamente relevante, afins. São separadas e nelas são lançados votos. As claras, né? Enfim, é uma votação simulada. E aí, no final da votação simulada, você vê, bom, o que eu lancei na urna, ela gravou corretamente? Porque se ela tiver algum mecanismo para desvio de voto ali, e ela não sacar que ela está sob teste, isso é importante, ela poderia tentar fazer o desvio e ela vai ser pega. Essa que é a ideia por trás do teste de integridade. A parte chata do teste de integridade, quando você tira a urna da sessão eleitoral e coloca em outro lugar, o ritmo de votação é diferente, os próprios usuários que vão votar não são os usuários que estão carregados naquela urna, né, porque tem biometria. Então, não tem como o eleitor ir lá fazer as votações. Ela não vai ver as biometrias. Não tinha, a gente chega lá. O Exército pediu para fazer com biometria. É diferente o ritmo, não são as pessoas que vão votar, o mesário libera os votos,
E então ela teria, em princípio, a capacidade de notar, não, estou sob teste. Vocês ouviram já falar do escândalo de escapamento Dieselgate. da Volkswagen? Dieselgate. Que basicamente os carros da Volkswagen eles tinham um mecanismo que eles detectavam quando eles estavam sob testes, e quando eles estavam sob testes eles emitiam menos gases tóxicos. E daí quando o carro saía de condição de teste, ele começava a poluir como louco. É basicamente isso, deu um escândalo enorme. A Volkswagen, eu acho que pagou uma multa de 2 a 5 bilhões de dólares, alguma coisa assim, ou de euros. Um monte de gente foi demitida, de alto escalão e tal, mas é essa ideia que... É esse o problema, é esse o tipo de problema que o teste de integridade... É esse o risco que o teste de integridade traz, tá? É como você faz um teste de integridade que a urna não consegue detectar que está sob testes. É esse o ponto. Não, e aí o melhor jeito de você fazer um teste sem a urna saber que é um teste é fazer durante a eleição, direto. Que é o que a gente propõe aqui, que você, no meio da eleição, depois que você digitou seus votos, você fala, agora eu quero testar a urna. Eu não quero que esse voto que eu digitei seja contado, eu quero que esse voto seja usado para testar se a urna tá... Não vou nem falar se a urna tá fraudada, porque, tipo, eu... particularmente, acho que o maior perigo é, tipo, se o software da urna tá funcionando corretamente, acho que é o mais importante da gente testar, né? Porque se é fraude ou se é porque o programador é um programador ruim como eu e cometeu um erro, de qualquer jeito me preocupa. Então, testar é importante pros dois processos. Mas aí eu acho que vale a gente fazer a demo. Com certeza. Agora. Nelson, vem ajudar nós. Deixa eu só dar um contexto, que eu não sei se todo mundo sabe. A USP tem uma parceria com o TSE desde 2020. 20? 19 ou 20, não lembro mais, faz tempo. Buscando duas coisas. Testes exaustivos da urna como um atacante externo. Então é o TPS, o Teste Público de Segurança, só que feito aqui o dia todo. O tempo todo. Então é para atacantes externos. O modelo é o mesmo de um atacante externo. Por isso que a gente fala que contra atacante externo é muito boa. Que a gente tem dificuldade absurda para achar alguma coisinha de melhoria. Teve melhorias ao longo desses anos. Mas, assim, daria para o Márcio fazer desvio de votos de um eleitor para o outro? Nem a pau. Nem se usasse tudo que a gente já chegou a descobrir de melhoria, não dava nem a pau. O atacante externo é muito bom. E a segunda, enfim, isso é a primeira parte. E o segundo convênio é esse, que é voltado, chama Eleições do Futuro. A ideia é caça pontos de processo, seja lá o que for, onde dá para melhorar o sistema, não é nem, vou achar vulnerabilidade. Não, dá para melhorar o sistema como um todo, seja lá o que for, e em havendo, traga e a gente pode eventualmente testar. Então temos coisas como isso aqui, que é para mais transparência, tem questão de mobilidade, que eu falei você que falou da Austrália, né? A gente gostaria de ver também, a gente não tem que votar numa zona eleitoral específica, porque dá trabalho. Em particular, quando o TSE resolve fechar uma escola e te jogar para outra, longe, do nada, sim, você descobre 3 dias antes da eleição, foi o meu caso. Eu fui na escola errada. Não, é pessoal. Então, poder fazer isso sem ferir um eleitor um voto, óbvio, né? Senão é melhor cada um votar só na sua mesmo. E também coisa para a melhoria para tetraplégico, pessoas com severas restrições de mobilidade. Então tem algumas linhas dentro, algumas delas são para transparência, outras mais usabilidade e afins. E esse aqui é para transparência. Bom, pessoal, então a gente está aqui com o Nelson, ele vai demonstrar para a gente um dos projetos que eles estão fazendo aqui na USP, justamente para melhorar esse ponto em relação à transparência do voto. Então, como a gente tinha falado, a totalização realmente ela é a parte do sistema de votação que ela é mais auditável até o momento. Mas tem todo esse ponto de você registrar em quem uma pessoa está votando e você guardar, que hoje em dia não tem como você verificar, né, de fato, que isso não está sendo distorcido de alguma forma. Então, Nelson, você quer explicar um pouquinho o objetivo aqui? É a tese do Cominet, deixa ele explicar. Para deixar bem claro, isso aqui não é o código da urna. Isso aqui é um simulador, pura e simplesmente, que faz coisas que simulam, são parecidas com o que a urna faz hoje e
a verificabilidade fim a fim, que é o teste do Helios. Isso daí é a urna. Bom, Tá explicando o que eu tô fazendo, vai explicando enquanto eu tô fazendo. Isso, talvez é mais fácil. Eu tô seguindo com o voto aqui só. bom, o que o Lucas está fazendo por enquanto é, ele está, como vocês podem ver, digitando os votos que ele quer, que são a intenção dele, e está clicando em, assim como é hoje, e está clicando em confirma, e até esse momento, como vocês podem ver, é exatamente igual o processo que é hoje. Então, até aqui que muda. Depois que você faz todas as escolhas do voto, de votos que você quer, ele vem para essa, digamos, tela resumo, onde você pode ver... Opa! Gente, senão eu não vejo o que eu estou explicando também, né? Então, onde você vê os votos que você deu, só que a parte interessante é aquela parte ali na direita, onde tem aquele código de rastreamento, e se vocês estão vendo embaixo, tem um QR Code que está mudando, e ele está mudando só porque não é um único QR Code, são 3? Quantos? Eu acho que são 3 QR Codes, é só por isso que ele está mudando, porque você tem que mostrar os 3 QR Codes diferentes, mas é como se fosse 3 QR Codes em sequência, tá? É por causa da densidade, tá? É só por isso. E o que são esses QR Codes? Nesse modelo aqui, esse QR Code aqui é os seus votos individualmente cifrados um a um, tá? Então, o que esse QR Code tem é voto de deputado federal cifrado, anexado, concatenado com voto de deputado estadual, cifrado também, concatenado com voto de senador cifrado e assim por diante. E a urna te dá esse QR Code antes de ela saber, como vocês podem ver aqui, se você vai corrigir ou se você vai confirmar o voto. Então, nesse momento, a urna acabou de se comprometer com todas as suas escolhas. E, além de se comprometer na tela, ela se comprometeu aqui também. Ela imprimiu já pra mim aqui o... Mostra pra pessoa. Não, tá ali. O QR Code com a mesma... Vocês pegaram o código de rastreamento ali em cima, eu consigo conferir. 7797AB. Eu não vou olhar inteiro, mas 7797AB lá em cima. Então, essa aqui como vocês podem ver, esse comprovante de votação, comprovante dos seus votos, o compromisso dos votos que a urna faz já está na sua mão físico. Então, a partir desse momento, ela não tem como alterar o que ela pôs aqui. Mas ela não sabe se você vai depositar esse voto ou se você vai falar para ela, eu quero saber o que tem aqui. Alá, Helios. Alá, Helios. Dentro do Helios. Aí eu corrijo. A gente fez Eu vou desafiar, vai. Desafia porque, bom, vamos lá. Como ela não sabe, ela está comprometida com o seu voto. Perceba que isso aqui não revela o seu voto, o voto está cifrado com um número aleatório. Não dá para ninguém pegar isso aqui e descobrir qual que é o voto. Mas, se quiser auditar, audita aí. A gente fez um código secreto só para os usuários não Konami Code na urna. É só durante isso aqui não... vamos lá, eu perguntei para vocês quantas pessoas já auditaram no Helios. Ninguém audita. Eu não audito também. Tá no saco auditar. Se você audita, você cancela o voto e tem que fazer de novo. Mas dá para colocar no cenário brasileiro, por exemplo, colocar um auditor que seja alguém da Justiça Eleitoral que vai lá em um certo momento, pega uma pessoa na fila e fala, você vai comigo. Aí a gente vai auditar. Quer vir? Vem, chama a imprensa, chama partido, chama quem quiser, porque é só um momento de auditoria. Até aquele momento eu não sabia se ela estava sendo auditada ou não. Aí na sequência, quando o auditor falou, não, me mostra os votos claras correspondentes a eles. Aí é o que acontece. O que acontece? A urna mostra o nonce, que é o número aleatório único que ela usou para cifrar todos aqueles votos. E o que ela faz? E o que você consegue fazer agora? Você consegue pegar um dispositivo qualquer, seja um celular do auditor, seja o celular do próprio eleitor depois que ele sair da sessão, né? E você escaneando esse nonce, sabendo as escolhas de votos que você fez, você recifra os seus votos. E recifrando seus votos, você vê se bateu com aqueles votos que a urna te forneceu previamente, sem ela saber se você ia depositar ou não os votos. Você não está confiando na urna, você está confiando no seu celular, pelo menos, está fazendo a verificação, mas é público isso aqui, qualquer um pode desenvolver o próprio aplicativo. E isso também, em tese, isso não viola o segredo do voto, porque você mesmo teria que reinserir tudo para que ele tente não esse código.
esse voto aqui está cancelado, esse Ah. voto aqui não é mais válido, tá? Você vai ter que voltar na urna, digitar todas as suas escolhas de novo, onde a urna vai gerar novos nounces, né, novos números aleatórios e refazer a cifragem totalmente de novo. Então ela vai te dar, se você for desafiar e for fazer o voto de novo, mesmo que você escolha as mesmas opções de votos, o compromisso que a urna vai te dar é completamente diferente do que você tinha anteriormente, mesmo para os mesmos votos, mesmo que você seja o próximo eleitor que vai votar naquela urna. Por isso que é bom fiscal, na verdade. Porque é só, pausa aí, turma. Eu vou fazer uma auditoria. Se quiser me acompanhar, pode vir todo mundo da fila, não tem problema nenhum. E depois que despausou, a pessoa que vai fazer o voto, ela vai lá e vota normalmente. Então, essencialmente, vocês viram que o Exército pediu para fazer a votação com biometria? Tanto no anterior quanto agora. Que a ideia era, o problema é a biometria, então vamos botar as urnas do lado, vamos pedir para o eleitor ir lá e votar de Só quando ele fala o problema, é aquele problema da diferenciação. Lembra? Diferenciar o cenário real do cenário de testes. Um dos elementos de diferenciação é esse. O cenário de teste não tem biometria. Então o que o Exército falou? Então a gente vai colocar biometria. O problema é que isso não resolve todos os problemas, porque você ainda tem outros. Por exemplo, quantas pessoas votam geralmente numa urna normal? A taxa de abstenção estava em cerca de 30% aqui em São Paulo. Numa urna de teste de biometria, a gente pegou esses números da primeira vez que o Exército fez, e a taxa de abstenção era de cerca de 70% a 80%. Então aí está um outro elemento que a urna pode falar, opa, aqui tem 80% de abstenção, é óbvio que isso daqui está sob teste. Então a ideia é, vamos fazer isso daqui, porque agora esse teste está dentro da própria votação real. E é uma urna real. É uma urna real. Essa urna está sendo usada da maneira real. Então perceba que não existe mais um cenário de teste. Não existe cenário de teste aqui. É sempre o cenário real. Só porque eu fiz dois aqui, eu fiz um incompleto e um que cancelou e tá passando tá. só. Você terminou? Você fez a nova votação? Sim, aí sim. Tá. No caso, aí conta o que acontece no caso de você confirmar. Ixi. Não, mas não é do... Bom, pessoal, Rapidinho aí, você faz um voto completo agora, por favor. E não audita. Então, mas Foi o que ele acabou de fazer, mas ele quer contar o que acontece. Vota de novo. Vota de novo só pra gente ver a diferença. Só para comentar aqui, isso daqui é um processo que chama de verificação fim a fim, tá? É um sistema de votação com verificabilidade fim a fim. Por que fim a fim? Esse é o que a gente gosta de chamar de primeiro fim. A gente vê que o eleitor, aliás, vê que o que ele está digitando está corretamente representado na urna. A urna captura corretamente a intenção dele. E como que ele sabe disso? Porque ele pode refazer esse teste quantas vezes ele quiser, e se a urna sacanear ele em alguma vez, ele vai detectar, enquanto ele estiver fazendo o teste. Então, perceba que também não é 100% de certeza que a urna não vai sacanear. Mas você concorda que para a urna acertar todo mundo que vai fazer o desafio, ela teria que acertar muitas vezes corretamente? Então, a gente levantou alguns números, tá? E, por exemplo, para a última eleição presidencial entre Bolsonaro e Lula, que deu a diferença lá de foi 51,9, né? Foi 51,9 a 48,10, foi isso a diferença, né? A gente viu que para a urna, a probabilidade da urna, se a gente desafiar 1 a cada 400 mil votos, mais ou menos. Então, se 1 a cada 400 mil eleitores virem fazer esse processo, a chance da urna conseguir acertar todas as vezes que um voto foi desafiado é de cerca de 1 em 1 milhão. Tá? Isso se forem desafiados 1 a cada 400 mil votos. Obviamente, numa eleição presidencial que nem a Lula-Bolsonaro, que foi super disputada e o pessoal estava super paranoico, essa chance, obviamente, vão ter muitos mais desafios do que 1 a cada 400 mil. Se a gente faz se, por exemplo, se tem a justiça eleitoral, os partidos, e um fiscal de partido passa em cada urna e faz um desafio, a gente teria um desafio a cada 500 votos, a cada 400, 500 votos.
Um desafio a cada 400, 500 votos te dá uma probabilidade de que a urna acerte todos os desafios tão baixa, mas tão baixa que você precisaria de bibliotecas especiais de números para fazer esse cálculo, tá? Se você enfiar no seu Excel lá, me retorne qual que é a probabilidade da urna acertar o desafio se você desafiar um a cada 300 votos. Ele vai retornar para você 0, porque ele não tem precisão para te dar isso. Se você for fazer o teste com bibliotecas especiais, vai te dar alguma coisa entre 10, uma vez a cada... a probabilidade vai ser alguma coisa tipo 10 a menos 300, 10 a menos 400. Não vai acontecer. Assim, se acontecer, parabéns. Você fez uma coisa realmente assim, notável. Para clarificar, por que é end-to-end? E esse cálculo que o Eduardo tá falando é do tipo, a urna desviou seu voto, e aí ela resolveu te mostrar um QR Code com os candidatos que ela desviou. Então ela te mostra um commit, eu estou fazendo um compromisso com o Lucas de que não é o voto dele. Ele votou em 90, eu vou colocar 80 ali como sendo os candidatos. Se ele desafiar, eu me ferrei. Mas eu estou assumindo o risco. Aí essa que é a probabilidade de uma urna que assuma o risco se dá mal. E, novamente, não é para Mas, peraí, deixa eu só concluir. Claro. É porque, assim, você pode... Uma pessoa que trabalha com segurança particular vai falar, mas não, você está falando besteira. Porque a urna vai sempre mostrar o que o Lucas gostaria de ver, mas na hora de gravar, ela grava errado. Ué, ela simplesmente mostra sempre os votos do Lucas, o Lucas desafia, fica à vontade, faz essa brincadeira aí o tempo todo. E depois, quando o Lucas clicar em confirmar, ela vai e coloca o que ela quer registrado. Por que não? Por conta do segundo E. Lembra que a gente comentou que existem 3 processos, o processo de registro do voto, o processo de guarda e o processo de totalização? O processo de totalização a gente já comentou aqui que é relativamente ok. Ok. O processo de guarda, o processo de registro, a gente corrige, digamos, a gente dá integridade desse jeito que a gente comentou agora. Só que daí vem o problema que o Marcos falou. Como que eu garanto que a urna, no processo de guarda, não troque o voto? E daí que vem a parte interessante. Conclui o voto aí, então confirma. Conclui o voto, por favor. Bom, não aparece aqui, mas ele vai ser impresso aqui. E é aquele compromisso que a urna fez antes, que lembra, ela já te deu. O que a urna vai fazer é te dar um outro QR Code, que é a assinatura da urna em cima daquele compromisso. Então, a partir do momento que você confirmou seu voto, você vai sair com aquele compromisso que a urna deu. E embaixo vai ter uma assinatura da urna digital falando, eu depositei esse voto. O voto é referente a esses compromissos aqui de cima, esses votos aqui de cima. Então, se daí no final do processo, o TSE vai divulgar o resultado e vai divulgar para todas as urnas todos os compromissos que ela usou para colocar e todos os votos às claras. E existe uma coisa chamada provas de conhecimento zero, que permite que você relacione os votos todos os votos às claras com os compromissos sem fazer a quebra de sigilo. Você basicamente sabe, eu tenho esse grupo aqui de votos às claras, eu tenho esse grupo aqui de compromissos e eu sei que existe uma relação de 1 para eles. Qual é essa relação? Não sei, mas eu sei que um desses votos aqui de compromissos corresponde a um desses votos aqui às claras. E o que acontece lembra que agora você tem na sua mão o compromisso assinado pela urna. Então, se a urna vai lá e troca o seu voto, o que acontece é o seguinte: Justiça Eleitoral, por que o meu voto, que está assinado digitalmente pela urna eletrônica, não está no resultado? Eu tenho uma assinatura aqui da urna que está falando que devia estar. Por que não está? E daí, obviamente, o TSE teria que explicar por que tem uma assinatura digital válida da urna em cima de um compromisso que não está no resultado. Então, você consegue garantir a guarda do voto através desse período. Então, você consegue ter uma certa garantia de que o voto está sendo registrado de maneira correta. Você tem essa garantia de que a urna não consegue trocar o voto no meio do processo, porque se ela troca o voto no meio do processo, você aparece com um voto que não está no resultado final assinado digitalmente pela urna. E, obviamente, você não consegue criar uma assinatura digital falsa em cima de um dado, né? E como você tem o BU, né, que hoje tem todos os votos às claras, bastaria o TSE publicar a prova de conhecimento zero de todos esses votos do BU, né, do RDV, que seja o Registro Digital de Votos, né, que fazem o BU, junto com os compromissos, e com isso um eleitor conseguiria provar que o voto dele está dentro daquele BU.
Então o eleitor conseguiria saber que o voto dele foi utilizado na totalização, porque o processo de totalização hoje já é relativamente bem auditável. Eu não sei se ficou exatamente claro todas as etapas do processo. Não é simples de explicar. O maior desafio dessa bagaça não é nem o lado técnico, é explicar para as pessoas e convencê-las de que isso funciona. Não é nossa invenção, isso existe no Helios, por exemplo, e em outros sistemas de votação. Bom, pessoal, acho que, como o Marcos falou, assim, isso não é simples de entender. A gente falou de muita matemática aqui, então, assim, eu queria realmente agora abrir para as perguntas de vocês, porque eu já estou vendo que vai ter várias. Não é simples, gente. Deu a minha tese de doutorado. Não é tão simples assim. Então, muito obrigado pela apresentação. Eu quis ficar porque esse é um assunto muito importante e eu sinto que aqui é um ambiente seguro e bem informado para falar sobre isso, né? Agora, então é o seguinte, muito legal isso que vocês estão fazendo, essa pesquisa. O problema de mostrar o QR Code lá significa que a pessoa vai ter que levar o celular na cabine de votação. Ela não é necessário, porque como vocês estão vendo aí, está circulando, a urna emite o impresso, todas essas informações. Então, por que não imprimir? Veja bem, uma coisa que é importante falar, vocês sabem, mas eu acredito que tem algumas pessoas aqui que não sabem. Quando se fala de voto impresso, eu vi funcionando o primeiro protótipo da urna eletrônica do Brasil, e ela tinha uma impressora térmica integrada, e o voto saía de um jeito que você não conseguia pegar o voto, porque ele passava atrás de uma janela transparente. Então você podia ver o seu voto, e daí, depois de alguns segundos, o voto avançava mais um pouco e era cortado e caía num saco, né? Então, isso eu acho que era um requisito, talvez, da primeira, como é que chama? Do primeiro edital, que depois foi derrubado, né? Mas as primeiras unidades de urna eletrônica tinham, não é verdade o que eu estou falando? Tinha uma impressora térmica integrada, tá? Então, então vocês estão falando de reintroduzir uma impressora térmica na unidade da urna. Então, mas se já tem, por que não fazer do jeito que era antes? Porque isso é uma coisa que as pessoas podem verificar de fato. Entendeu? O lance que é importante para que todo mundo entenda, porque quando fala de voto impresso no contexto de voto de cabresto, o voto impresso não significa que a pessoa vai sair com o voto. A pessoa não vai sair com o voto. A pessoa vai apenas ver o voto. E daí o voto vai ser dentro de uma urna, de um saco lacrado, né? Então isso é importante. Agora, introduzindo de novo, isso que eu não estou entendendo qual é né? Só para entender, para todo mundo entender, não é permitido levar o celular na cabine de votação justamente por causa do voto de cabeça também, porque senão as pessoas vão querer, eu quero ver você votando. Esse ano teve uma câmera escondida no óculos. Nossa, então, por favor, muito obrigado e gostaria de que vocês explicassem por que vocês entenderam a minha dúvida, né? Não, tudo bem. É uma ótima... Por que vocês estão introduzindo uma coisa tão mais complicada? Eu só quero ver a porcaria do meu voto impresso. Só para ser claro aqui antes, o Lucas veio falar do voto impresso do ano passado, né, aqui, e obviamente ele não é contra o voto impresso. E aqui ninguém é contra o voto impresso, tá? Se você for pegar minha tese de doutorado, tá escrito na minha tese de doutorado, escrevi com todas as letras. Se não existir nenhuma limitação técnica que impeça o mecanismo, adote o mecanismo. Eu pus na minha tese de doutorado isso. Tá escrito lá, faça o voto impresso, se você puder, faça. Agora existe uma diferenciação, não é uma coisa que eu concordo, tá? É a argumentação do TSE, tá? Não é a minha argumentação. Que se existe uma falha técnica na impressora, se a impressora trava, o fiscal, para ir destravar a impressora, teria que ver seu voto. É a argumentação do TSE, tá? Não é a minha argumentação. Tá bom? Só para deixar bem claro, tá? Não é a minha argumentação. Existem maneiras de passar essa parte, mas vamos para a argumentação do TSE. E nesse caso aqui, não está aparecendo votos claros da pessoa. Então, se trava a urna, se trava não sei o quê, você nunca consegue só com esse papel aqui, ao menos que o voto seja cancelado, você não consegue provar em quem você votou. Esse papel não te dá o voto real das pessoas, tá? Deixa eu
Só fazer uma adição. É porque tem. Depois que teve tanta discussão do voto impresso, o voto impresso virou uma panaceia. E virou um problema ele ser uma panaceia, porque ele não é uma panaceia. Deixa eu te explicar alguns cenários de ataque num cenário de voto impresso. E isso aqui até ajuda um pouco, porque perceba que você leva para casa e você verifica. Não é alguém na sala fazendo a verificação. Então, primeiro ataque possível. O que os ministros adoram falar, o pessoal comia voto. Se você está fazendo uma verificação e alguém destrói um voto ali, o que você faz? Precisa definir um processo para isso. Né? No voto impresso em si, no original. Você tem lá o resultado digital e você tem lá o resultado o em papel. Se alguém destruir todos os votos, que seja, é papel térmico, se alguém chega e esquenta, destrui os papéis, você faz o quê? Você usa o digital? É meio estranho você falar que você usa o digital, por que você está imprimindo então? Se você não confia no digital, você vai precisar do impresso. Então você refaz a eleição inteira, refaz só daquela urna. É um problema refazer daquela urna, porque refazer daquela urna, se o cara pega o digital, ele sabe que eu tenho que comprar 30 eleitores que eu ganho essa eleição. Isso gera problemas de processo. Então, a primeira dúvida é, se não bate papel com o digital, o que você faz? É um problema, não estou dizendo que, então é uma porcaria a versão impresso. Não, é uma coisa que você tem que enfrentar, você tem que pensar e tem que ter numa lei o que vai acontecer. E tem um segundo problema, porque tem uma... é o mesmo problema desse cara aqui. A gente falou que o voto no final ele é assinado digitalmente. E aí tem algumas complicações. O ser humano, quando ele vê, pensando só no voto impresso, ele vê o voto que ele fez e você tem duas opções. Colocar uma assinatura digital. Por que é importante uma assinatura digital? Para ninguém conseguir colocar outros papéis lá que não tem nada a ver. Só que a pessoa não consegue verificar uma assinatura digital com o olho. Tem exatamente o mesmo problema aqui. Então, o que uma urna fraudulenta pode fazer? Isso. E a urna fraudulenta vai lá e coloca uma assinatura falsa. Por quê? Por que ela vai colocar uma assinatura falsa? Porque aquele voto vai ser anulado. Então ela pode anular absolutamente todos os votos de todas as pessoas que ela não queria que estivessem lá. Obviamente aí você vai bater, não, mas o número de eleitores não vai bater com o número de pessoas... enfim, perceba... Há complicações várias. É bem melhor, que isso fica bem claro, é bem melhor colocar o voto impresso, ter esse monte de dúvidas, do que não colocar. Mas ele não resolve tudo. Da mesma forma, porque é falado muito isso, de que, eu quero que o eleitor leigo consiga fazer a verificação de tudo. O eleitor leigo não consegue ler uma assinatura digital. O problema ainda vai existir da assinatura digital. Não leigo também, né? Ninguém consegue verificar uma assinatura digital. Então, há complicações. Que teriam que, se for impresso, se fizerem VVPAT, voto impresso, terão que ser enfrentadas. Eu, honestamente, acho que é melhor do que não ter, mas tem problemas também. Não é panaceia. Opa, tudo bem? Então, eu queria fazer uma pergunta primeiro com relação ao que foi dito relacionado ao sistema de guarda e prova de conhecimento zero. Se eu entendi corretamente a proposta, ou que vocês apresentaram que se relacionaria a isso, seria a ideia de que, utilizando um sistema de prova de conhecimento zero, você tem como avaliar que o resultado impresso, o código impresso, está contido dentro desse universo de votos que foi registrado nessa urna. Aí eu vou fazer uma pergunta bem idiota. Prova de conhecimento zero tem 3 propriedades: corretor de razoabilidade e a outra eu não me recordo. Mas uma coisa que ele não tem é hermeticidade, correto? Ele não é hermético. Então ele não é hermético, ele não vai te dar 100%, ele tem uma probabilidade, sei lá. Tá, depende do quanto de rodada você jogar no teste, né? Não exatamente. Nesse talvez seja, porque vai depender do tamanho do... Esse é não interativo, aqui tem a iterativa e a não interativa. A não interativa, por padrão, ela te dá um número, quanto maior a prova, menor a probabilidade que você tem. Sim. Então, a ideia é uma prova não interativa. Tudo bem. A pergunta é, tendo em vista que o TSE tem as restrições que tem, como vocês abordaram algumas, um sistema de prova de conhecimento zero seria algo que eles adotariam?
Tomara. Tá, mas vai a questão do que a gente está falando. Essa era a pergunta, e o segundo ponto, rapidinho, era... Bom, basicamente, vocês identificaram que... Bom, a gente tem um terço de processos que são... Um terço de processos técnicos que são auditáveis, um terço de processos de técnicas não auditáveis por motivos... Um terço de técnicas não auditáveis... Um terço de processos não auditáveis por motivos técnicos e um terço não auditável por motivos de obscuridade, vamos dizer assim, de processo. Um dos princípios basilares do direito público é a publicidade, é a publicização de processos. Quando a gente tem um sistema eleitoral, ou bem como colocado, um sistema de medição cujo propósito é aferir a intenção de voto de uma população, vocês não acham que a incapacidade de um terço desse sistema da auditabilidade de um terço desse sistema por questões de incapacidade de processual se torna não questão de risco, mas não viola um pouco o princípio da publicização dentro do direito público? Isso não cria um questionamento de, eu tenho um sistema que deveria ser simples. Cada cidadão brasileiro deveria ser capaz de entender o que ele faz, como ele funciona. E ele se torna essa máquina que exige um processo de auditoria que nem completo pode ser. Isso é uma contradição? O que eu garanto isto é um ponto para potencial melhoria. Isso eu garanto. Não existe processo 100% transparente, mesmo se você quiser votar em papelzinho. Se fosse, não tinha fraude quando votávamos em papel. Na Alemanha funciona muito bem, mas somos brasileiros, aqui não é para amadores. Então, o sistema em papel é sugerido por muitas pessoas como sendo o melhor. Se eu não tivesse no Brasil, eu concordaria. No Brasil, temos problemas outros, e aí parece que eu estou concordando e defendendo o TSE. Eu sempre gostei mais do VVPAT, mas... existem vários problemas no Brasil que não aparecem necessariamente em outros países que disseram que não vamos fazer eletrônico porque não tem todas as garantias que eu gostaria. No Brasil, em papel, também não tem. E esse, na prática, é o problema. Não tem um sistema perfeito. A gente está tentando melhorar o que a gente tem hoje. É a melhor forma de fazer? Não sei. Uma coisa também que a gente tem em cabeça é que sistemas de votação são culturais também, tá? Então, não adianta vir com a ideia de que tal sistema funciona bem em país X, então ele vai funcionar bem aqui. Não necessariamente verdade, porque por razões culturais, razões adversariais, o que funciona bem em um lugar talvez não funcione bem em outro, tá? São ataques diferentes, educação do povo diferente, como o Marcos comentou, na Alemanha não existe, por exemplo, controle de sessão eleitoral. Você pode entrar em qualquer lugar e votar, e quando você pergunta para um alemão por que você não, o que proíbe o cara de entrar aqui, votar e entrar na sessão do outro lado da esquina e votar, o alemão te fala, mas então, por que alguém votaria 2 vezes? Então, tipo... Então, a gente tem que sempre pensar que sistemas... tem que tomar cuidado com esses tipos de importação de sistemas, tá? Porque eles são... sistemas de votação são limitados a... Não são limitados, mas são definidos através da cultura de cada povo, tá? Não, e só pra puxar, que eu acho que você vai encerrar depois, mas só pra puxar, tipo, que culturalmente eles também vão ser pressionados para evoluir de formas diferentes, né? Então, o sistema brasileiro foi pressionado para evoluir de uma forma a reduzir certos tipos de fraude, e a urna eletrônica parecia uma resposta muito eficiente, e realmente foi, para certos tipos de fraude. Tem alguns estudos que mostram que a adoção da urna eletrônica mudou a forma como o orçamento é distribuído no Brasil. Então é visível que a população mais pobre foi mais bem representada após a adoção da urna eletrônica. E que esse era um grande problema que a gente tinha na nossa eleição. E para dar um exemplo recente, culturalmente a eleição americana vai começar a repensar o voto por correio, porque não era um modelo... Tipo, queimar um ponto de coleta de votos não era um modelo de ataque que estava pensado até semana passada. Agora eles viram que é possível. Qualquer brasileiro sabia que isso era possível. Porque a gente
claramente mais evoluído no sentido de pensamento adversarial. Mas. Não, bom. Bom, pessoal, é isso. Eu queria pedir uma salva de palmas aqui pro Marcos, pro Eduardo, pro Lucas.